Olá, tudo bem com você? Que bom é nós estarmos aqui juntos para mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que tem poder para mudar a nossa realidade de vida, porque é a palavra inspirada por Deus, é a palavra que entrando no nosso coração, entrando na nossa mente, nos capacita para a salvação. Porque quando nós estudamos a palavra, nós conhecemos a Cristo e Cristo é a salvação. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador terá um lugar no reino de Deus, porque Cristo é o Rei. E quando nós aceitamos o Rei em nossa vida, nós temos o reino de Deus, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna em um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais morte, preocupação com o dia de amanhã, depressão, não haverá mais preocupação com as dívidas do amanhã, não haverá mais incertezas, não haverá mais luta, não haverá mais essa luta que nos cansa tanto, mas haverá salvação, haverá uma vida eterna da qual eu e você vamos, aproveitar, nós vamos nos regozijar nisso durante toda a eternidade ao lado de Cristo e das pessoas que amamos, amém? É isso que está preparado, é a salvação em Cristo Jesus que está preparada para cada um de nós. É isso que tem para nós no final dessa caminhada, nessa caminhada com Cristo nesse mundo. O texto para a nossa reflexão de hoje está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Esse verso ele está aqui em Mateus, no verso 30, e muitas pessoas não entendem direito. Como assim muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão primeiros? Mas vale a pena entender que o contexto, e é assim que você estuda a Bíblia, por exemplo, você não pode pegar um verso isolado e fazer desse verso um pretexto para defender uma ideia sua. Não, aliás, você não deve estudar a Bíblia com uma ideia sua e defender uma ideia sua com textos isolados da Bíblia. Não é assim que funciona. Você precisa estudar o contexto, o capítulo, o livro, e você entende qual é o assunto e você compreende melhor então qual é o assunto. E aqui quando Cristo diz que muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros, Cristo está falando de um contexto de salvação, de vida eterna. E nisso, Cristo está dizendo o seguinte, que no reino de Deus, haverá lugar para todos. Haverá lugar para todos. Haverá lugar para aquele que nunca cometeu pecado, no sentido de que nunca roubou, nunca matou, né? Por mais que tenha uma natureza pecaminosa, por mais que tenha uma tendência ao mal e tenha uma luta contra isso, talvez tenha alguém que, nasceu dentro de um lar religioso, aprendeu da Bíblia desde criança e nunca matou, nunca roubou, nunca teve vício. Essa pessoa nunca fez nada de errado e essa pessoa permaneceu firme durante uma vida toda numa caminhada ao lado de Cristo. No céu haverá lugar para essa pessoa não pelo que ela fez, mas pela decisão que ela tomou de aceitar Cristo, porque Cristo é a salvação e nós somos salvos pela graça. Então essa pessoa, por mais que ela tenha feito tudo certo, mas se ela não aceitar Cristo como Salvador, ela vai estar perdida, ela não vai entrar no reino, porque Cristo é o Rei. E se ela não aceitar o Rei do reino, ela não vai poder entrar no reino, porque a única forma de entrar no reino de Deus é aceitando a Cristo como Salvador. Mas essa pessoa, vamos entender que essa pessoa, ela fez tudo certo durante toda a sua vida e aceitou a salvação em Cristo Jesus, aceitou a graça. Ela estará na vida eterna, ela estará no reino de Deus. Mas o céu não é lugar apenas para essas pessoas. O céu é lugar para aquela pessoa que talvez fez tudo errado, para uma pessoa que nasceu num lar, num lar todo desestruturado, num lar onde os pais estavam separados, num lar onde os pais talvez faziam uso de drogas, num lar sem estrutura nenhuma, num lar em que ela não teve acesso à educação, teve apenas maus exemplos, entrou cedo no caminho do crime, fez coisas horríveis, mas se ela aceitar a Cristo como Salvador, ela também terá o mesmo reino, ela terá direito ao mesmo reino.
Não importa se ela teve uma vida toda, sabe, ruim, mas se ela entrar em contato com Cristo, se ela conhecer a Cristo, se ela conhecer o Rei do Reino e aceitar o Rei do Reino, aceitar a salvação em Cristo Jesus, ela terá um lugar no reino, amém? É isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que Jesus diz, olha, muitos dos primeiros serão últimos, muitos últimos serão primeiros. No céu há lugar para todos. Não importa se você chegou por primeiro, se você chegou por último, todos nós teremos acesso ao mesmo reino, à mesma graça. A graça é de Deus e Ele decide como dar a cada um. A graça de Deus é para aquele que teve uma vida toda ao lado de Cristo e aceitou a graça de Cristo, mas a graça de Deus também é para aquele ladrão na cruz que aceitou a Cristo no último momento da sua vida. A graça de Cristo é para todos e a graça de Cristo dá o mesmo para todos, o mesmo reino. O mesmo reino. Eu não estou dizendo com isso que você pode tomar a decisão de escolher uma vida toda fazendo o que é errado para depois aceitar a Cristo. Não, eu estou falando de pessoas que não conheceram a Cristo numa circunstância de vida difícil, mas conheceram em algum momento e o aceitaram. Para essas pessoas haverá a mesma salvação do que para aqueles que conheceram a Cristo desde criança. Então, se você é uma pessoa que está conhecendo a Cristo, você é uma pessoa que fez muitas coisas erradas, e você pensa assim, olha, eu não tenho direito à salvação, você tem sim direito à salvação, porque Cristo dá para você a graça, oferece para você a graça, e todos nós juntos viveremos em um mesmo reino por toda a eternidade. Que legal saber disso, não é? Você quer estar nesse reino? Quer aceitar a graça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque a tua graça é para todos. É para aqueles que chegam primeiro, mas é também para aqueles que chegam por último. É para aqueles que te conheceram desde a infância, mas é para aqueles que te conheceram no último momento de sua vida. Obrigado porque todos nós temos a oportunidade de estar para sempre, pela eternidade, no mesmo reino, num reino de alegria eterna. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui. Estou aqui, filho, estou